Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos ver inglês com música. And a música de hoje foi lançada originalmente em 1964, se tornou o primeiro single dessa banda que ficou em primeiro lugar, né? Então foi uma música de grande sucesso para eles. Depois, em 2017, ela foi selecionada para preservação no National Recording Registry por ser cultural, histórica ou esteticamente significante. Então a música de hoje é My Girl, da banda The Temptations. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é justamente essa pronúncia de girl, porque isso é uma coisa que não tem no português. A gente não tem esse encontro consonantal do R e do L. Então nós vamos fazer essa pronúncia em duas etapas. Tá? Então primeiro o R, girl, esse R bem enrolado, e depois disso a gente emenda a pronúncia do L. E L em inglês ele é bem mais pronunciado do que o nosso L em português. Então ele vai lá no céu da boca. Então esse é o L em inglês, porque em português a gente tende a deixar mais suave, esse L vira quase um U na maioria das pronúncias. Então, por exemplo, ao invés de dizer azul, a gente diz azul. Ele vira um U em português. Isso não acontece em inglês, tá? Então, primeiro enrola a língua para fazer o R e depois vai lá pro céu da boca para fazer a pronúncia correta do L. Então fica girl, girl, ok? Duas etapas. Bom, muito bem. Vamos começar então vendo a letra. Tá? I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you'd say, what can make me feel this way? Então, bom, primeiro título ele tá falando sobre Minha Garota. E aí ele diz que ele tem a luz do sol, sunshine, on a cloudy day, em um dia que tá nublado. Bom, em um dia que está nublado é bem difícil ver o sol, mas mesmo assim ele consegue enxergar a luz do sol. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num dia nublado, vem aquela imagem de um dia que é muito cinza, provavelmente é um dia feio, um dia triste. É isso que a gente lembra, né, quando pensa num dia desses. Mas ele está dizendo que mesmo assim, mesmo num dia frio, feio, sem graça nenhuma, ele ainda vê a luz do sol, porque a luz do sol nos evoca algo mais alegre, tá? Então ele como se ele conseguisse encontrar alegria num dia feio, num dia triste. E aí, em seguida ele comenta: quando está frio lá fora, eu tenho o mês de maio. Bom, essa banda, se eu não me engano, eles são dos Estados Unidos, tá? E nessa época, maio nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte como um todo, na verdade, é o final da primavera, já o início do verão. Então, maio para eles é um mês mais alegre, né, mais quente. A gente está entrando no verão. Então, oposto ao nosso mês de maio, que tende a ser mais final de outono, início de inverno, então é um mês mais frio, pode ser mais chuvoso aqui para nós no hemisfério sul. Mas, mesmo o que ele está dizendo aqui, mesmo quando está frio lá fora, ele tem esse calor do mês de maio, tá? E depois ele comenta: eu suponho que você diria, eu acho que você diria, eu imaginei que você diria. O que pode me fazer sentir desse jeito? Então, o que será que pode fazê-lo se sentir contente num dia triste? Né? Ou encontrar, digamos, o calor do mês de maio quando está num dia muito frio lá fora. E aí ele responde essa pergunta: o que será que pode me fazer me sentir assim? Ele responde isso no refrão. E ele diz, né, my girl. Então ele repete algumas vezes aqui. My girl, my girl, my girl, talking about my girl. Então, o que faz ele se sentir dessa maneira é a garota que ele tem, né? Falar sobre essa garota, que provavelmente é a pessoa que ele ama, né? Então,
é isso que faz ele ficar contente. Bom, em seguida, I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you'd say, what can make me feel this way? Então, esse verso tem uma ideia bem parecida com o verso anterior. Ele está falando de coisas boas e perguntando de novo, o que pode me fazer me sentir desse jeito? Então, aqui nessa primeira linha, ele diz, eu tenho tanto mel, so much, tanto, muito. Mel, que até as abelhas me invejam. Envy é invejar, tá? E envy é o verbo invejar. Quando você quer dizer, eu estou com inveja de alguém. I am envious. I feel envious, ok? I've got a sweeter song than the birds in the trees. Então, eu tenho uma música que é mais doce, mais suave, mais bonita, mas a ideia aqui é doce, tá? Sweeter, do que os pássaros nas árvores. Aliás, aqui tem uma coisa interessante que a gente pode falar, tá? Porque esse adjetivo aqui, que dá uma característica, o nome certo dele é sweet. Sweet é doce, tá? Inclusive, quando a gente quer dizer, eu quero comer um docinho, uma coisa, pode usar essa palavra também, sweet. Mas aqui a gente vê que tem um ER no final, sweeter. Então, isso quer dizer que a gente está fazendo uma comparação. Sweet é um adjetivo curto, ele só tem uma sílaba. Apesar de ter esse monte de letra, ele só tem uma sílaba, sweet. Né? Porque a gente fala isso tudo de uma vez só, sweet. Então, ele é um adjetivo curto, e quando nós vamos comparar para mais, a gente coloca esse ER no final. Então, para nós, ficaria algo como mais doce que, tá? É essa a ideia. Bom, e aí ele pergunta, o que poderia me fazer me sentir desse jeito? E ele responde de novo, né? A minha garota. E aqui depois tem uma vocalização também, bem fácil. E aí nós vamos para segunda parte da música, que também é uma simples e curtinha. Bom, I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one man can claim. Well, I guess you'd say, what can make me feel this way? Bom, ele diz aqui, eu não preciso de dinheiro, fortuna ou fama. Eu tenho todas as riquezas que algum homem, qualquer homem, pode exigir. Né? Claim quer dizer que é exigir, eu vou pegar o que é meu por direito, mais ou menos essa ideia. E esse baby aqui, né, que tá aqui no meio, é um jeito carinhoso de se referir à pessoa, né? Pode ser meu bem, querida, qualquer coisa nesse sentido. E aqui, apesar de que ele, melhor dizendo, gramaticalmente, essa primeira frase aqui está incorreta, tá? Porque eu tenho uma negação aqui e depois tem outra negação aqui. Então, pela gramática, quando nós temos duas palavras negativas, elas meio que se cancelam, tá? Eu não tenho nenhum dinheiro. Então, em inglês, isso seria como se você tivesse dinheiro, tá? Mas, o que acontece é que em músicas, especialmente músicas, às vezes, você percebe algumas construções que são gramaticalmente incorretas, mas que, dentro ali do contexto, até que faz sentido, especialmente pela quantidade de sílabas ou pelo ritmo. Então, a música fica mais... fica num ritmo melhor quando se constrói dessa maneira. Mas saiba que, gramaticalmente, a gente não poderia dizer uma frase assim, tá? Então, qual seria a opção correta? I don't need money. Aí eu fiz uma negação só. Ou I need no money. Tá? Isso seria a outra forma de dizer que eu não preciso de dinheiro. Bom, depois o refrão é
igual de novo. E aqui ele vai repetindo aqui nesse último... Aqui. Nessa última estrofe, ele repete algumas coisas que já foram ditas lá no início. Então, I've got sunshine on a cloudy day, é a primeira frase lá do início da música. With my girl, com. Esse with aqui tá diferente, tá? Mas é com a minha garota. Então, eu tenho a luz do sol num dia nublado com a minha garota. I've even got the month of May. Eu até tenho o mês de maio. Né? Esse even aqui tem uma ideia de ser até. Tá? Por exemplo, é uma coisa que não é tão óbvia, talvez. Eu fiz isso, fiz aquilo e até aquele outro, tá? Nesse sentido. Então, com a minha garota também. E depois ele comenta, né? Talking about my girl. Falando sobre a minha garota. E aqui, that's all I can talk about is my girl. Né? Tudo que eu consigo falar sobre, o único assunto que eu tenho é a minha garota. Why don't you believe she's all my girl? Por que você não acredita, believe? Por que você não acredita que ela é a minha garota? Bom, essa era a música de hoje, então amanhã nós temos mais uma. See you again. Bye bye.